Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Antônio Carlos Júnior, do PSDB. Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Convido o nobre deputado, Coronel Telhada, para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos uma indicação aqui do prezado deputado Ricardo Madalena, indicando nos termos regimentais ao governador do Estado que determine a adoção de medidas necessárias visando a liberação de recursos financeiros para a aquisição de um veículo para a área de saúde no município de Avaí. É somente isso, senhor presidente. Entramos no pequeno expediente. Oradores inscritos. Primeiro, Rodrigo Moraes, não se encontra. Segundo, Enio Lula Tato. O senhor tem 5 minutos, Vossa Excelência tem 5 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar nosso presidente Antônio Carlos Júnior, filho do Antônio Carlos de Caraguatatuba, é isso? Prazer, seja bem-vindo. Fui deputado aqui com seu pai e ando muito para aquela região ali do litoral norte, região bonita, Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela. Seja bem-vindo. Cumprimentar a deputada Telhada, deputada Leci Brandão, deputado Janazzi. Senhor presidente, eu subo à tribuna para falar um pouco sobre o que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo. Deputada Leci Brandão, uma prefeitura totalmente abandonada. Sabe uma prefeitura que não tem prefeito, que não tem gestor, que tudo que você olha está degradado, tudo está em péssimas condições. É lixo, é buraco, né? São obras paradas em todas as áreas. As subprefeituras, criadas prefeituras do Dória, que agora mudou novamente, sem dinheiro para os gestores fazerem as coisas na periferia, que é na ponta, principalmente aonde a população mora, que mais precisa. Se você andar aqui na região central, nos bairros nobres, está faltando bastante coisa, está degradada, mas não está tanto quanto nas regiões mais longe, na periferia de São Paulo, onde os trabalhadores moram. Funcionalismo público, o deputado Janazzi tem falado aqui todo dia praticamente, em greve e sem atenção nenhuma do prefeito. Em greve de forma justa, porque aumentaram a alíquota deles de 11% para 14%. Você imagina você mexer no seu salário, tirar pelo menos 3% de um salário que já é baixo, que ganha um pouco. Se não bastasse isso, aquilo que foi feito por outros prefeitos, e eu me refiro aqui ao prefeito Haddad, por exemplo, e é o que eu quero falar aqui, na área da habitação popular, da moradia, ele não entrega, mas não entrega não aquilo que ele tinha que terminar, ele não entrega aquilo que foi terminado pelo prefeito Haddad. Estou me referindo ao Parque dos Búfalos, lá no Jardim Apurá, na região da Pedreira, na região da cidade de Ademar, que lá existem 400 apartamentos prontos, entregues, terminados na época do prefeito Fernando Haddad. Já se passaram 2 anos e 2 meses, e eles entregaram apenas 1/3 daqueles apartamentos. Enquanto isso, a gente vê, nessa época de enchente, pessoas perdendo suas casas, morrendo, com as enchentes. A gente percebe uma grande quantidade recebendo um aluguel social que não resolve o problema deles, que o aluguel social não dá para alugar nenhum barraco mais, que o valor é muito pequeno, e a gente observa que lá existe pelo menos 300 apartamentos. Estou falando de um lugar só. 300 apartamentos terminados, prontinhos e não entregue. Ah, é problema da CETESB, é problema do meio ambiente, mas é um governo do mesmo partido. São governos do PSDB.
tanto aqui no município de São Paulo, como do estado de São Paulo. Então, como é que não se entende? A Sabesp é do governo do estado, PSDB. A CETESB é do governo do estado, PSDB. A prefeitura é governo do município, do PSDB, senhor Bruno Covas. Então, é uma capacidade e um desinteresse enorme pela população, principalmente a população trabalhadora mais pobre do estado de São Paulo. E na última sexta-feira, nós tivemos mais um grande absurdo, uma grande injustiça. E aí demonstra o tanto que o PSDB não gosta de povo. Eu já falava isso, já falei aqui diversas vezes. E a gente percebe que nas ações, que é verdade. É impressionante como eles gostam de mexer com a vida, de prejudicar a vida das pessoas. Prefeito Haddad, secretário Gilmar Tato, meu irmão, instituíram o bilhete único. E num primeiro momento, a pessoa com esse bilhete único poderia fazer até 8 embarques e desembarques em ônibus. O Dória entrou e diminuiu para 4. E sabe o que está acontecendo agora com o Bruno Covas, a atitude que ele tomou na última sexta-feira? Ele diminuiu de 4 para 2. Aumentou 1 hora, mas diminuiu de 4 para 2. Quem é que é atingido? Deputado Alessi Brandão, deputado Carlos Gianazzi. E vocês sabem muito bem que teve um candidato a prefeito aqui que perdeu as eleições quando ele começou a querer cobrar mais de quem morasse mais longe, que foi o Celso Russomano. O que o Bruno Covas está fazendo agora? Ele está penalizando justamente aquelas pessoas que moram longe. É o cara que mora na cidade de Tiradentes, em Guaianazes, no Valo Velho, na Barragem, em Parelheiros, no Grajaú. Porque quem que precisa fazer mais que 2 baldeações? 3, 4? É quem mora longe. Quem mora no Brooklyn, quem mora na Vila Maria, quem mora no Tatuapé, quem mora aqui na Vila Nova Cachoeirinha, na Lapa, provavelmente em 2 horas dá para usar o bilhete único sem problema nenhum. Agora, quem mora mais longe, que são as pessoas mais pobres, né? Aqueles trabalhadores que têm que levantar de madrugada para chegar ao seu trabalho, e quem sai de tarde, chega à noite, 9, 10 horas da noite, é esse pessoal que está sendo penalizado. Então, infelizmente, vou voltar a esse assunto, mas infelizmente é mais uma medida truculenta, né, uma medida safada, né, totalmente injusta, que o prefeito Bruno Covas está adotando aqui no município de São Paulo. Cidade de São Paulo está totalmente abandonada, não existe prefeito na cidade de São Paulo. É justamente por isso que o Dória, mesmo ganhando o governo do estado, aqui em São Paulo, ele perdeu as eleições. Era isso, senhor presidente. Obrigado e desculpa aí obrigado pela tolerância. Chama a tribuna, deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos, senhora deputada, senhores deputados, funcionários e assessores aqui presentes, Cabo Elaine, em nome de quem cumprimento toda a nossa guarda aqui, nossa assessoria da Polícia Militar. Senhor presidente, eu quero hoje trazer um assunto aqui. Eu estive pela manhã no Hospital Nossa Senhora do Pari, um hospital parceiro no apoio, por conta atende muitas pessoas na área de braço, de pernas, ortopedia, me fugiu o nome, na área de ortopedia. E fazem uma média de 500 a 550 operações ao mês. Tem necessidade do nosso apoio, porque todo o serviço de saúde hoje, como sabemos, em todo o Brasil, necessita muito do apoio, devido às dificuldades, não só no pagamento de salários, como no material cirúrgico, que é muito caro. Mas eu estive lá para cumprimentar aquele grupo de amigos, a doutora Mariana, o doutor Dirceu, e fui informado de um problema que já está acontecendo faz tempo. Eu já fiz até documentações sobre isso, na rua Hahnemann, bem ali no Pari. Existe ali uma famigerada feirinha da madrugada, que começa por volta da meia-noite, deputado Alessi, e vai até 5, 6 horas da manhã. Conclusão, a vida dos moradores daquela região do Pari virou um inferno. As pessoas não podem dormir, o trabalhador não pode dormir, perdeu o seu direito sagrado de dormir. As pessoas, a partir de meia-noite, não podem nem chegar, nem sair da sua residência. Não tem como chegar. Para a senhora ter ideia,
muitos médicos, quando chegam para tirar o plantão, eles não podem chegar ao hospital, pois a rua está fechada pelos ambulantes. O pior, ali existe mais ou menos, a rua ela foi toda pintada, dividida, praticamente cada 1 metro, dividida em pequenos quadrados. Para a senhora ter uma ideia, esses quadrados são vendidos, ou seja, o espaço público, além de ser loteado, ele é vendido. Eu não sei quem é o dono, nós estamos investigando, por 30, 40 mil reais cada pedacinho daquele. Sem dizer que o ambulante ainda paga uma faixa de R$ 1.000 todo mês para aquele cidadão que é o dono daquela feirinha da madrugada. Nós já fizemos documentação à Prefeitura, à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à CET, o problema perdura. Eu estive com o nosso amigo, o vereador João Jorge, que é o chefe da Casa Civil hoje da Prefeitura, pedindo para que seja feita nova fiscalização, sejam feitas operações ali, porque esse problema não pode continuar. As pessoas, além de explorar lá o cidadão marreteiro, pegando 30 mil reais dessa pessoa por um pedaço de 1 metro de chão que ele não pode fazer, ainda traz um problema terrível para a região, que é a falta de sono, que é impedir o hospital trabalhar e por aí vai. Então, nós estamos novamente pedindo à Prefeitura para que dê atenção a esse caso, para que fiscalize, para que acabe com essa famigerada feirinha da madrugada. Eu não sei quem ganha, senhora deputada, senhores deputados, não sei quem, mas alguém está ganhando, e ganhando muito. Então, é necessário que se ponha um ponto final nisso, que a polícia, a Guarda Municipal, haja fiscalização, haja com rigor em cima disso. Por quê? Porque é um absurdo, é um disparate o que estão fazendo com aquela região, a região do Pari, no centro de São Paulo. Eu também faria um ofício ao Ministério Público, pedindo para que seja tomado providências e para que a pessoa que a gente vai localizar, quem é o responsável, seja chamada e seja ouvida a respeito desse absurdo. Senhor presidente, eu também queria falar de uma ocorrência aqui que é interessante. Na rota, quando eu comandava a rota, nós tivemos várias ocorrências desse tipo. Mas aqui hoje o jornal traz uma ocorrência que aconteceu lá em Espírito Santo. Espírito Santo. Um garoto de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar. Ele estava vendendo drogas, estava armado com um revólver calibre 38, pode ver ali na foto. Se eu não me engano, são 3 projéteis, é isso, Júnior? É. O 38 dele está com 3 projéteis, só lembrando que um projétil só já basta para matar um pai de família. E esse é o dinheiro do tráfico. O interessante dessa ocorrência é o seguinte, esse jovem de 14 anos que faz o tráfico, ele foi preso ali no bairro rural de Iguaçu, na noite de segunda-feira, lá no Espírito Santo. Ele foi preso com um revólver calibre 32, parecia um 38 aqui, R$360 em dinheiro, 4 pedaços de buchas de maconha, 3 munições e uma balança de precisão. Sabe por que esse jovem fazia o tráfico de entorpecente? Ele contou à polícia que ele vendia drogas para as pessoas que foram presas com ele, porque ele estava devendo R$150 ao tráfico. E estava ameaçado de morte, ou seja, ele era obrigado a vender a droga para não morrer pelo tráfico. Então, veja que interessante, a prisão ocasionada desse jovem pela polícia acabou até salvando ele, tirando ele desse meio, porque ele não deve mais, vai ser recolhido lá para a devida Fundação Casa, eu não sei como funciona nesse estado. Mas aí, a dupla acabou sendo presa também, um de 18 e um de 28 anos, 2 marginais, que confessaram que pretendiam matar o adolescente por conta da dívida. Ou seja, ele já estava jurado de morte e seria morto por esses 2 criminosos, um de 18 e um de 28 anos. Ou seja, um jovem de 14 anos que, infelizmente, se viciou em drogas, acabou tendo que participar do tráfico para não ser morto e seria morto mesmo assim. Só não foi morto graças à intervenção da polícia, que acabou detendo esse menino de 14 anos e prendendo os outros 2 maiores, fazendo um flagrante, recolhendo esses indivíduos. Isso, infelizmente, é uma realidade. Nós tivemos muitas ocorrências na rota, onde a rota salvou o criminoso que estava para ser executado num tribunal do crime. O pessoal fala que não existe pena de morte no Brasil. Existe sim. Dentro do crime organizado existe pena de morte e ela é cumprida. Tanto para homem, como para mulher, como para jovem, como para velho, lá todo mundo não cumpriu as ordens, é executado. Existem inúmeros vídeos no WhatsApp dando conta disso. Então, na rota, nós cansamos de pegar a ocorrência, onde era um tribunal do crime, e nós acabávamos salvando aquele indivíduo que seria morto pelo crime. É uma coisa interessante, porque muitas vezes a pessoa acha que, não, a polícia mata, a polícia não sei o quê, e a polícia salva muitas vezes. A polícia salva na sua grande maioria. E eu sempre lembro aqui que, infelizmente, o confronto é uma oportunidade, é uma deliberação do próprio criminoso.
quando ele está armado, quando ele troca tiros com a polícia, infelizmente, alguém morre, e eu dou graças a Deus quando é o criminoso. Não quero que morra o policial, não quero que morra o pai de família. Aliás, seria bom que não morresse ninguém. Mas se tiver que morrer alguém, se tiver que chorar uma mãe, que chore a mãe do bandido, não a mãe do trabalhador, não a mãe do policial. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Coronel Telhada. Chama a deputada Leci Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Antônio Carlos, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste. Senhor presidente, eu sempre inicio as minhas falas aqui na casa dizendo o seguinte: Deus abençoe, proteja e ilumine todos e todas. Eu acho que, será que eu vou ter que mudar essa fala? Porque ontem, né, eu deparei com uma imagem que eu custei acreditar que aquilo era verdade. Ministro da Educação, deputado Carlos Janazzi, pensei muito em Vossa Excelência. Muito. Eu estou imaginando o senhor mandando todo mundo ficar perfilado, aluno, professor, servente, inspetor. Está sério. Está muito sério. Hoje, pela manhã, o que eu já ouvi, sabe, de pessoas de diversas profissões, enfim, as pessoas estão assim, sem entender o que está acontecendo no nosso país. Porque esse ministro já chamou os brasileiros de canibais, ele já disse que a gente tem mania de roubar as coisas, né? Então, é muito complicado. Chegou a dizer também que a universidade é para uma determinada elite, que pobre não precisa de universidade, periferia não precisa, né? Então, é essa pessoa que está comandando o Ministério da Educação. Eu acho que tem que trocar o nome, tem que ser o Ministério dos Bons Costumes, entendeu? O Ministério, né? Porque não dá mais. A carta, quer dizer, a leitura da carta do ministro, que se encerra com o slogan da campanha eleitoral do presidente: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu concordo, acho que Deus está acima de todos nós. Nós todos seres humanos, somos todos iguais, mas eu acho que a coisa está um pouco exagerada, né? E o MEC ainda pede que o momento seja filmado, né, e o arquivo de vídeo enviado ao governo. O senhor Velas escreve o seguinte: brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. E repete novamente aquela frase do Brasil. Esse comunicado, no nosso entender, é um atentado aos princípios constitucionais, que pede que a ação seja filmada, que fere, inclusive, a privacidade dos alunos, professores e funcionários. A reprodução desse slogan de campanha eleitoral é a apropriação da coisa pública para interesses particulares, o que implica em crime de responsabilidade. E, para finalizar, o próprio slogan em si é um atentado ao Estado laico, que eu também posso dizer: Oxalá proteja a todos, e ninguém vai entender nada, né? Porque a minha religião, Deus é Oxalá. Hoje o MEC divulgou um novo comunicado, revendo essas orientações, dizendo que não é para filmar criança, e retirando o slogan. Porém, a questão principal continua. Em vez da gente se preocupar com melhorar o sistema de educação, o ministro está mais preocupado com questões secundárias. O hino é um dos nossos símbolos nacionais. Devemos respeitá-los, com certeza, e todos devem aprender a cantá-lo. Isso é óbvio. Mas existem escolas que as crianças compartilham a mesma carteira, onde as salas de aulas têm goteiras. Aliás, o deputado Carlos Janazzi já teve a oportunidade de mostrar aqui fotos de escolas que têm goteira, tem, enfim, uma série de problemas seríssimos, e o senhor é um professor, tem capacidade para falar sobre isso, né? E onde nem sequer professor tem para ensinar a criança a escrever a letra do hino. Resolver esses problemas deve ser a prioridade do Ministério da Educação.
Quando o ministro quiser mostrar o trabalho, ele tem que fazer de uma maneira concreta, né? Para encerrar, eu quero parabenizar a Secretaria de Educação e Esporte do Estado de Pernambuco, que emitiu um comunicado informando que, abre aspas, esta medida proposta pelo MEC não terá aplicabilidade nas escolas da rede pública estadual, e ainda sugerindo o seguinte: ao contrário de estimular disputas na educação, e que a União, os estados e os municípios priorizem um verdadeiro pacto na busca pela aprendizagem das crianças e dos jovens brasileiros. O que a gente quer é uma educação de mais qualidade, o que a gente quer é a inclusão da população negra nas universidades, o que a gente quer é que o povo de religião de matriz africana seja respeitado, porque é uma religião como outra qualquer. É isso que nós queremos, mas não dá mais para a gente ficar ouvindo coisas absurdas, coisas que às vezes, a gente fica até achando que está sonhando. Tem coisas que não parecem que é a realidade brasileira. E queria também pedir para que esse pessoal que cuida da seleção brasileira fale para que os nossos jogadores, muitos jogadores não cantam hino, um monte deles. Vão ter que cantar agora vão ter que cantar, porque afinal de contas estão representando o Brasil, usam a camisa da seleção brasileira e não sabem cantar o hino. Muito obrigada, viu, senhor presidente? Muito obrigada, deputada Alessi Brandão. Quero chamar o deputado Carlos Gianazzi. Vocês ouviram, portanto, as palavras da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Sobe a tribuna para falar agora o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, eu quero me associar ao que disse muito bem a deputada Alessi Brandão. É um absurdo que nós estamos assistindo hoje no Brasil, principalmente na área da educação. Nós não temos um ministro da educação, nós temos um sinistro da educação. Um absurdo o que esse ministro vem fazendo e falando. E ontem, as escolas de todo o Brasil, escolas públicas e privadas, receberam um e-mail. Os diretores das escolas receberam um e-mail pedindo para que os diretores filmassem os alunos cantando o hino nacional, perfilados cantando o hino nacional, né, e dizendo ainda, falando o slogan de campanha do Bolsonaro. Isso é um crime, isso é improbidade administrativa. E quero informar a todos que o pessoal em Brasília está entrando já, acionando o Ministério Público para processar o sinistro da educação por improbidade administrativa. Mas, deputada Alessi Brandão, o que mais me chamou a atenção desse ato execrável e ridículo do sinistro da educação, esse Ricardo Rodrigues, que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Dizem que ele é a indicação daquele lunático Olavo de Carvalho, que se diz intelectual, não é intelectual coisa nenhuma, é intelectual de direita, não é nada. Né? Tem alguns seguidores lunáticos também, como Alexandre Frota e os filhos do Bolsonaro, e mais ninguém, me parece. Né? O fato é que essa atitude, ela coloca em xeque e faz com que caia a máscara, deputados e deputadas, do projeto Escola Sem Partido, porque o ministro da Educação está doutrinando hino nacional, fotos, alunos perfilados e tendo que também falar o slogan da campanha do Bolsonaro. Isso é doutrinação. Eles estão doutrinando, acabou o Escola Sem Partido, caiu a máscara do Escola Sem Partido. Esse Escola Sem Partido é uma farsa, na verdade, porque o que eles querem é acabar com o senso crítico dos alunos, querem acabar com o pensamento crítico dos nossos alunos. Eles querem doutrinar os nossos alunos com o slogan do Bolsonaro. Isso é um retrocesso, é uma aberração, isso é patético, é um absurdo. Eu estava até falando com a deputada Márcia ali agora, né, deputada Márcia ali, me parece que eles estão fazendo isso para distrair um pouco a nossa atenção, diversionismo, porque eles não querem que a gente faça o debate mesmo do que eles estão fazendo com o desmonte do Estado, a reforma da Previdência que vai acabar com a Previdência do Brasil, a ligação da família do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, a morte da Marielle. Então, eles jogam, né, essas frases
para a gente ficar gastando a nossa energia com isso. Então, mas voltando, esse ministro não é sério, né, já deveria ter caído. Nós do PSOL defendemos a saída dele imediata, porque ele cometeu um crime de improbidade administrativa, usando slogan de campanha nas escolas públicas e privadas do Brasil, usando a máquina pública para fazer campanha. A campanha já passou, mas o slogan da campanha continua. É isso que ele fez, agredindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a filmagem de crianças e adolescentes sem autorização dos pais. Enfim, é um verdadeiro absurdo. Mas eu quero recomendar, sim, que os diretores de todas as escolas do Brasil, principalmente as escolas públicas, possam filmar, não os alunos cantando o hino nacional e perfilados, mas façam filmagens, filmem diretores e diretoras, e professores também, filmem as péssimas condições de funcionamento das escolas, que estão sucateadas, degradadas, com goteira, as escolas de lata, superlotação de salas, a violência nas escolas. Filmem os professores que são obrigados a cumprir uma jornada estafada de trabalho, que estão adoecendo. Filmem a crise da educação e mandem para o ministro da Educação. Isso que é importante fazer agora. Já que é para filmar, vamos filmar o que interessa. Vamos filmar a degradação, o sucateamento das nossas escolas públicas, que estão abandonadas porque não recebem investimento governamental, principalmente aqui em São Paulo. Faça que vamos, diretores e diretoras da rede estadual de ensino, filmar as nossas escolas estaduais, que, por exemplo, hoje está chovendo muito. Eu já recebi vídeos aqui de escolas alagadas, com goteiras. A deputada Marciali está com uma escola de Bauru aqui alagada. Isso que a gente tem que filmar. Aí sim, coloca o hino nacional com as imagens da degradação das nossas escolas. E a gente enviem para o ministro sinistro da Educação. Mas repito, para concluir, senhor presidente, que o PSOL nacional, nossa bancada de deputados em Brasília, já está acionando a Justiça para processar o ministro da Educação, que está cometendo improbidade administrativa, violando o artigo 37 da Constituição Federal, que fala que um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Então, esse ministro está doutrinando. Acabou a Escola Sem Partido, caiu a máscara do Escola Sem Partido, até porque o próprio ministro da Educação está fazendo doutrinação ideológica. Uma farsa total esse governo, esse ministro, um absurdo, né? Então, diretores, filmem a precarização, o sucateamento e a degradação das escolas públicas e encaminhem os filmes para o ministro e para o presidente da República. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Janazzi. Com a palavra, deputado Cássio Navarro. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes nesse plenário. Cumprimentar o nobre deputado Antônio Carlos Júnior, presidindo nossos trabalhos hoje, todos os funcionários, assessorias que estão aqui, nos dando a possibilidade de desenvolver o trabalho nesta casa. Cumprimento você também, que nos acompanha através das mídias sociais, da TV Alesp, e falar que é sempre um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa, trabalhando pela população do nosso estado de São Paulo. Afinal, esse estado que contribui muito para o nosso país. E eu que estudo bastante as questões aí em outras regiões, em outros países, vejo que nós temos aí um governador muito antenado e lança mais um programa importantíssimo para a educação no nosso estado de São Paulo. Que a educação no nosso país tem problemas, sem dúvida, que nós temos que melhorar muito a educação nos municípios, nos estados, sem dúvida, concordo e sei da importância. Mas gostaria de trazer aqui uma experiência que tive, discutindo um projeto muito importante, que é um projeto sobre a destinação dos resíduos produzidos aí nas residências, né, que é o lixo, né? E nessa discussão tive a oportunidade de fazer um debate de tecnologias que existem no mundo sobre o destino do lixo.
E uma das tecnologias que foi empenhada, que foi apresentada, foi da forma que utilizam do destino do lixo na China. E muito interessante foi a forma que eles desenvolviam os projetos. Afinal, quando fui participar dessa reunião, através do embaixador chinês aqui no nosso país, lá em Brasília, ele pediu para que tivesse a participação de algumas pessoas que fossem autoridades na área educacional e que fossem de universidades públicas. Porque, junto ao governo chinês, estavam vindo aí algumas pessoas voltadas também ao estudo universitário dessa mesma questão. E lá acabei descobrindo, né, conhecendo um pouco melhor, do modelo que eles fazem de educação na China. Afinal, lá a educação é oferecida a todos, na infância, né, na adolescência, ali, na juventude, mas passando um tempo na escola, os professores começam a identificar aqueles alunos que têm mais facilidade na educação, que aprendem mais fácil. E com isso, identificado, eles são mandados para outras escolas, onde é dado suporte para toda a sua família, e para que esse aluno possa desenvolver ainda mais toda a sua capacidade de conhecimento e aprendizagem, ao ponto de levarem, a um determinado período da idade dessas crianças, levarem para uma cidade, onde lá tem as escolas chamadas escolas de gênios. E a família recebe todo o suporte, e esses alunos que vão lá para ser tirado o máximo do potencial desses alunos, têm a possibilidade de ter um ensinamento ali para gênios mesmo, né? Para desafios. E esses que se formam nessas escolas, chamadas escolas de gênios, acabam contribuindo com o governo, né? Contribuindo com o governo em diversas áreas. E ali estavam aquelas pessoas nesta reunião para poder discutir um tema como o destino do lixo, mas com extremo conhecimento e capacidade, né, de conhecimento através de um ensino em escolas de gênios, né, de alunos que tinham essa diferença de capacidade de aprendizagem. E olhando em cima disso, vejo que muito próximo a isso foi a ideia de um programa lançado agora no nosso governo do Estado de São Paulo, que é o Educa São Paulo. Programa esse que o governador João Dória acaba de lançar, junto com o nosso secretário de Educação, que dá oportunidade daqueles alunos que estão ali no ensino médio, de frequentarem as nossas universidades públicas estaduais, no período onde a universidade tem o seu tempo ali ocioso, ali que não está tendo a sua ocupação total, para que esses alunos inscritos possam participar e ter a oportunidade de conhecer como funciona uma universidade, né? E começar a ter os primeiros passos ali de conhecimento universitário, mesmo ainda estando no ensino médio. Então, tenho certeza que é um grande programa que tem como contribuir por demais com os nossos jovens aqui do Estado de São Paulo. Por isso, quero parabenizar mais uma vez este grande governador, que nos dá muito orgulho de ser do nosso partido, que é o PSDB, nosso grande líder, João Dória. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cássio Navarro. Com a palavra, deputado Bruno Caetano, perdão. Sobe a tribuna para falar agora o deputado Bruno Caetano. Boa tarde, presidente Antônio Carlos Júnior. Boa tarde, nossos colegas aqui presentes na Assembleia Legislativa. Boa tarde aos funcionários da Assembleia, você que nos assiste pela TV Assembleia. Queria hoje tratar de um assunto, de um evento que ocorreu hoje na cidade de São Paulo, que traz uma grande perspectiva para os empreendedores paulistas, e também em todo o Brasil, já que São Paulo, a cidade de São Paulo, tem sido usada como referência brasileira na elaboração do relatório Doing Business do Banco Mundial. Desde 2002, o Banco Mundial realiza uma pesquisa com 190 países e mede
em cada um desses países o ambiente de negócios, né? A facilidade para as empresas e empreendedores se instalarem nesses países, né? E, como metodologia principal, o Banco Mundial tende a escolher uma ou duas cidades em cada um dos países e usa essas duas cidades como referência. Até o ano de 2016, São Paulo, nossa cidade, era a única cidade pesquisada. A partir de 2017, o Rio de Janeiro integrou o rol de cidades pesquisadas e hoje São Paulo e Rio dividem a nota brasileira, sendo que 60% da nota diz respeito à cidade de São Paulo. No ano de 2018, no último relatório encaminhado pelo Banco Mundial, o Brasil ocupou a 109ª posição no ranking de 190 países. Uma posição que não é compatível com a importância do Brasil no cenário econômico mundial. Se somarmos aí a nossa economia, PIB, somos a 8ª, 9ª economia do mundo. Mas, quando se fala em facilidade para se fazer negócios, estamos na posição 109. Uma posição que pode e deve melhorar muito. Por isso, hoje, o governo do Estado, o governador João Dória e a secretária Patrícia Ellen reuniram no Palácio dos Bandeirantes todos os pesquisadores do Banco Mundial, os avaliadores, e foi apresentado a esses avaliadores um novo projeto, o Empreenda Fácil, já implementado na Prefeitura de São Paulo e agora trazido ao governo do Estado pelo governador João Dória. A meta é bastante ambiciosa para que, nos próximos anos, o Brasil salte, e, portanto, a cidade de São Paulo, que é tida como referência ao lado do Rio de Janeiro para a nota brasileira, salte da atual posição 109 para a posição 50 nesse ranking, o que vai representar um enorme ganho para quem quer empreender no Brasil, inclusive com a atração de novas empresas. Mais do que isso, São Paulo e o Brasil precisam melhorar exatamente na obtenção, na oferta de alvarás e licenças de funcionamento para essas empresas. Porque nos outros critérios, e são 7 os critérios pesquisados pelo Banco Mundial, o Brasil apresenta uma posição satisfatória. Nós estamos atrás, fundamentalmente, em 2 critérios. Um deles é na relação com o poder público, na hora de abrir e fechar empresas. O segundo critério é na hora da obtenção de crédito. Presidente Antônio Carlos, sabe que hoje é muito difícil para o pequeno empreendedor, quando vai ao banco, conseguir um financiamento para o seu negócio. Capital de giro, para fazer um investimento, comprar uma máquina, enfim. Então, hoje, o governador Dória, junto com a sua equipe, também a Prefeitura de São Paulo e a participação do próprio governo federal, montaram uma grande força-tarefa para que a gente derrube esses entraves para quem quer empreender no Brasil. Hoje, no estado de São Paulo, presidente, todos os dias, mais de 6.000 pessoas dão entrada para abrir uma empresa no nosso estado. Mostra a pujança da nossa economia. Mostra mais ainda a vontade do paulista de empreender. É preciso que a gente aqui seja sensível a essa vontade, ao sonho desse paulista que quer levar a sua vida tocando a sua empresa. Muitas vezes aquela empresa vai representar o sustento da sua família, vai gerar muitos empregos. Nós precisamos ser sensíveis para desinfernizar a vida desse empreendedor. Não é por outra razão que, nesse mandato de 45 dias que eu assumi também junto a responsabilidade de fazer uma grande avaliação da nossa legislação, para simplificá-la. Ao final do mandato, vamos apresentar aqui uma sugestão de um novo marco legal, simplificando a vida dos empreendedores, especialmente aqueles mais inovadores, as chamadas startups. E também apresentamos um projeto de lei para incentivar a vida do jovem que quer empreender, estando no curso universitário. Termino essas minhas palavras cumprimentando o governo do Estado pelo desafio assumido hoje, pelo compromisso de fazer com que o Estado de São Paulo continue liderando o Brasil no caminho do empreendedorismo, no caminho da produção, no caminho do trabalho e no caminho do emprego. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, deputado Bruno Caetano. Com as palavras, deputado Orlando Bolsoni. Bom, nesse pequeno expediente, preside esta sessão
o deputado Antônio Carlos Júnior, do PSDB. Você está assistindo o pequeno expediente desta sessão ordinária. Sobe agora a tribuna para falar o deputado Orlando Bolsoni. Primeiro, o presidente, Antônio Carlos Júnior, que preside essa sessão. Saudar as deputadas presentes na pessoa da estimada e competente deputada Marcelia, os deputados presentes do meu colega e amigo de São José do Rio Preto, deputado Sebastião Santos, deputado do Júlio César, fazer uma saudação especial, e deputado Bruno Caetano, que agora preside a sessão. O motivo que me traz a essa tribuna, senhor presidente, senhores deputados, deputada, é fazer apresentar um acompanhamento de projetos diversos, alguns projetos dos quais estive junto de outros deputados trabalhando e que beneficiam diretamente a região noroeste paulista. Para isso, eu tenho que registrar a presença do vice-governador e secretário de Gestão do Estado, Rodrigo Garcia, em São José do Rio Preto, ontem, quando ele anunciou, inclusive, que o início do BAEP. Esse tema de segurança sempre foi tratado tanto pelo deputado Sebastião Santos, meu estimado amigo, deputado Vaz, deputado João Paulo, que representamos Rio Preto. É um tema muito importante para a nossa região. E anunciou, inclusive, que o coronel Luiz Henrique de Jacinto Santos deve assumir o nosso CPI 5, substituindo o competente coronel Rogério Xavier, que foi, inclusive, comandante da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, na gestão do governador Alckmin, substituindo para comandar o CPI 5. E o importante, o secretário e vice-governador Rodrigo Garcia, ele anunciou, além desse tema, um tema que é muito caro e que hoje eu tive a honra de tratar novamente com ele, tanto para o deputado Sebastião quanto para nós, que é a questão de ter as chamadas terceiras faixas ou da ampliação da rodovia Washington Luiz, da cidade de Mirassol até a cidade de Cedral. Lembro a época que o deputado Sebastião Santos e eu estivemos diversas vezes na Artesp, onde pedíamos estudos, levávamos informações, e esse trabalho de 8 anos vem evoluindo, que testemunha o deputado Sebastião Santos, e dando resultado. E é uma obra portentosa, uma obra que vai impactar toda a nossa região, uma obra que ultrapassa o valor de 400 milhões de reais. E, no início, quando o deputado Sebastião Santos e nós começamos as discussões, falava-se inicialmente de construção de terceiras faixas. Na realidade, é uma obra completa, e é uma obra que vai ter diversos viaduto, inclusive, no entroncamento da BR-153 com a Washington Luiz, daí a complexidade e o custo dessa obra. E trabalhávamos, à época, o governador Alckmin chegou, inclusive, a prometer a obra através do DR, mas nós trabalhamos, acompanhamos aqui na Assembleia Legislativa, nas diversas comissões, no orçamento, no PPA, que eu tive a honra, inclusive, de relatar, que nós observamos que poderia ser realizada a obra numa forma de um aditamento ao contrato da concessionária, aditando o prazo de seu contrato, que vence em 2020,
dando algum tempo a mais, e com isso o Estado não utilizaria diretamente recursos do Tesouro Nacional. E foi isso, inclusive, foi essa estratégia que vem sendo desenvolvida há tempo, e que o deputado, à época, então, deputado federal, depois secretário, Rodrigo Garcia, e hoje vice-governador, acompanhou com propriedade, absorveu e implantou, e anunciou, inclusive, essa melhoria que vai impactar a região de São José do Rio Preto e a região desde a cidade de Mirassol até a cidade de Cedral, onde há um trânsito enorme, e nos períodos de pico, ao final do começo do dia, por volta de 8, 9 horas, depois entre 5 e 7 da noite, provoca congestionamentos quase desde Rio Preto a Mirassol até de Rio Preto quase a Cedral. Então, é importante registrar e agradecer. Então, esses grandes temas são trabalhos conjuntos, onde as bancadas se suplantam, as bancadas não podem ser bancadas de governo ou de partidos exclusivamente, mas bancadas que tenham a região, tenham aquele conceito de trabalho unido. É um resultado que eu fico feliz, e senti nas palavras do vice-governador Rodrigo Garcia hoje a certeza da implementação dessa obra, e os deputados que aqui vão permanecer, deputado Sebastião Santos, deputado Carlão Piantari, Itamar, que conhecem e utilizam essa rodovia, vão poder acompanhar esse trabalho começado em 2011. Então, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do deputado Bolsoni. Com a palavra, o deputado Júlio César. Vocês ouviram, portanto, as palavras do deputado Orlando Bolsoni, nesse pequeno expediente. Sobe agora à tribuna o deputado Júlio César. Senhor presidente, deputado Bruno Caetano, no exercício da presidência nesse momento, senhoras deputadas, deputados, todos os servidores da Alesp, meu muito boa tarde. E a você que acompanha a TV Alesp nesse momento, estendo também meus cumprimentos. Queria relatar, é óbvio que essa casa tem um importante papel, discutir o cenário estadual, mas temos também de buscar sempre, cada um na sua base, é claro, mas, no geral, os municípios do Estado de São Paulo, que tanto sofrem. E, durante o dia de ontem, eu tive a oportunidade de me reunir com alguns prefeitos da região central do Estado, e eu sempre tenho dito que uma gestão eficiente ela tem que ser continuada e compartilhada. Quando eu chamo a atenção da gestão continuada, eu quero dizer que alguns convênios firmados o ano passado, o governo atual tem que ter a sensibilidade de mantê-lo. Alguns deles se vê a importância. Eu vou citar o caso de 4 municípios que têm já um convênio já adiantado e o repasse do governo não aconteceu. Talvez a mudança de governo dificultou, mas houve todo um processo licitatório, contratação, execução, e o recurso não chegou. Então, deputada, hoje o prefeito às vezes tem vergonha de andar na rua porque é cobrado. Então, tem que ter a sensibilidade do governo. Não é por partido que a gente está falando aqui. A gente está falando do bom senso. Por exemplo, na cidade de Dourado, a senhora conhece bem, o prefeito tem as suas demandas e ele tem um bairro já conveniado com o governo do Estado, o recurso do valor de R$400 mil, deputado, que já houve a liberação, já foi a licitação, tudo andou, a contrapartida de R$267 mil do município, uma obra de R$667 mil, para um município pequeno, já tudo andado, né, tudo acordado, feito, contrato assinado, a licitação, a empresa que venceu, e não vê o recurso. Então, não pode, acredito eu, o secretário que ocupa a pasta, por mais que é um novo governo, tem que ter essa sensibilidade. Já fez todo o processo, está lá, e há essa preocupação. Um exemplo prático disso, houve na cidade de Dourado um evento esportivo de motocross, firmado o convênio com a Secretaria Estadual, liberado, empenhado,
feito o evento, e o município não recebeu recurso. E o prefeito passando dificuldades porque é cobrado, né? Então tem que ter essa sensibilidade. Se reunindo com o prefeito Juninho Rogante, de Dourado, o prefeito de Ribeirão Bonito também, que de uma forma especial se juntou ao prefeito de Trabiju, estão lutando por uma manutenção de uma rodovia no programa Melhor Caminho. Então, na verdade, os municípios também estão se unindo, mas tem que haver a sensibilidade do governo, que continue, tem instrumentos já estabelecidos que não podem parar. Tem também a cidade de Trabiju, entregando casas, é bom que o governo está entregando algumas casas lá, mas tem algumas demandas que já começaram o processo. Há uma delegacia que há anos, para vocês terem uma ideia, o recurso está lá, está no município, já carimbado, destinado o recurso para a delegacia em Trabiju, falta apenas uma liberação burocrática da secretaria para que se estabeleça. Então, daqui a pouco, sabe o que acontece? O município tem que devolver o recurso, e não faz. O recurso está lá já para fazer a delegacia. Então, é isso que a gente pede. A sensibilidade, não importa quem é o governo, dessa gestão ter essa continuidade. Boa Esperança do Sul também tem a vicinal que liga Pedra Branca, Gavião Peixoto. Também é assim, melhor caminho, modernizar essa região, a região central do Estado. E ontem eu queria fazer, até compartilhar com os amigos deputados, vocês já estão acostumados, né? Mas ontem eu tive a oportunidade de receber meu primeiro título de cidadão de outro município, na cidade de Descalvado, onde eu leciono na faculdade em Descalvado. Então, foi mais pelo meu trabalho de professor do que meu trabalho como parlamentar nessa casa, que é um curto espaço de tempo. Mas eu fiquei extremamente feliz, E nós que andamos pelo estado de São Paulo, a gente conhece a nossa região, todas as particularidades. E Descalvado é uma cidade especial, que eu venho falando aqui, sempre que tenho oportunidade, agradecendo a todos por ter recebido o título de cidadão descalvadense, de me unir também nas demandas. Nós temos uma estrada que liga Descalvado a São Carlos, que vai até Porto Ferreira, que há um número de acidentes elevados, e nós temos que investir nas terceiras faixas lá, na pista, na faixa, para facilitar, principalmente, nós temos a Universidade de São Carlos e Descalvado, um trânsito de muita gente, e perdemos vidas, um grande número de vidas nesse trecho. E há uma particularidade, o pedágio cobrado de Descalvado a Porto Ferreira é do trecho total, e, deputado, só tem 15 quilômetros. Então, paga para ir e voltar nesse trecho, que, infelizmente, paga o valor total, mas não tem o investimento que devia. Então, nós temos essas demandas em relação a isso, lá em Descalvado. Sabemos que está prestes a se estabelecer uma ETEC em Descalvado, há necessidade. Também tem uma outra luta, estabelecer um município de interesse turístico, Descalvado, uma vicinal que liga Descalvado a Pirassununga. Enfim, nós temos algumas demandas, porque a gente conhece os problemas daquela região. E eu fico feliz de trazer isso aqui e poder, quem sabe, resolver juntamente com o governo do Estado, que é o responsável, para que a gente possa, definitivamente, solucionar os problemas daquela região central do Estado. Obrigado, senhores deputados. Obrigado, presidente, pela concedência do tempo. Agradeço ao deputado Júlio César. Com a palavra, nesse tempo que resta, o deputado Antônio Carlos. O telespectador ouviu as palavras do deputado Júlio César na tribuna. Sobe agora para falar o deputado Antônio Carlos Júnior, do PSDB. Senhor presidente, Bruno Caetano, muito boa tarde. Muito boa tarde aos deputados aqui presentes. Muito boa tarde a todos aqueles que trabalham aqui na Assembleia e a população que nos acompanha através da TV Alesp. Eu quero hoje, presidente, agradecer ao presidente Cauê Macris. Na quinta-feira, às 18 horas da tarde, serei recebido junto com o Cauê Macris, presidente, e outros deputados, pela Artesp. Falar um pouquinho da Artesp de novo, parece que é chover no molhado, mas todas as vezes que estou nos finais de semana no litoral norte, as chateações, as cobranças, em cada lugar que eu vou, se é Ubatuba, se é Caraguá, se é São Sebastião, deputado Sebastião, a cobrança do comerciante, do morador, dos vereadores, dos prefeitos, com relação à Artesp. Então, eu quero agradecer
aqui ao deputado e presidente dessa casa, Cauê Macris, porque na quinta-feira, às 18 horas da tarde, seremos recebidos para tratar sobre a velocidade da rodovia dos Tamoios, ali no litoral norte. É lamentável, né, uma rodovia que ficou tão bem feita, uma rodovia que, adequada à sua velocidade, pode chegar até 110 por hora, e não é o pedido é até 100 km por hora, porque hoje você tem uma rodovia que é 80 por hora, duplicada, muito bem feita, deputado Sebastião, muito bem feita, 80 km por hora. E aí você é pego, comerciante, o pai de família, o empresário, o morador do litoral e também do Vale do Paraíba, que desce para o litoral norte, vários pontos, 60 km por hora. E aí, para ajudar tudo isso, vem os pardais, que são colocados ali ao longo do trecho, escondidos, sempre ali atrás de uma árvore, sempre atrás de uma ponte, e os pais de família perdendo a sua carteira. Então, eu quero agradecer, presidente, muito obrigado por marcar esse horário com a Artesp. Vamos cobrar, irei com outros deputados. O Litoral Norte pede isso, os prefeitos, os vereadores, o comerciante do Litoral Norte de São Paulo pede encarecidamente ao governo que adeque essas velocidades a 100 km por hora. Já entreguei um projeto para o governo e é totalmente cabível a adequação dessa velocidade. Então, muito obrigado, senhor governador João Dória, muito obrigado, presidente Cauê Macris, e vamos adequar a velocidade da Tamoios a 100 km por hora. Por favor, Artesp, João Otaviano, governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Antônio Carlos Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para usar a tribuna pelo artigo 82. Regimental. Sobe agora a tribuna para falar o deputado Sebastião Santos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, munícipes que nos assistem pela TV Alesp, funcionários. O deputado Orlando Bolsoni explanou aqui com muita propriedade a questão da fala do nosso vice-governador na região noroeste, ontem, onde ele salientou em sua fala a questão da construção de todo um equipamento ligando Cedral, Rio Preto e também Mirassol. E, por incrível que pareça, já passou da hora. Nós tivemos, eu recebi aqui um laudo dos acidentes que ocorreram. Em 2017, o trecho da Washington Luiz, entre o quilômetro 436 e 439, que é o entroncamento da BR até a Avenida Andaló, só naquele pequeno trecho tivemos 204 acidentes. Já em 2018, reduziram a velocidade, colocaram placas e tal, 144 acidentes assim mesmo. Já no trecho do quilômetro 444 até o quilômetro 446, 2 quilômetros apenas, nós tivemos 203 acidentes em 2017 e 135 acidentes em 2018. Mas, no total, os acidentes estão chegando a quase 2 acidentes por dia do trecho de Rio Preto a Mirassol. Em 2017, 779 acidentes. Em 2018, 634 acidentes. Então, uma rodovia pedagiada, uma rodovia que deveria ter os olhares realmente para a parte da segurança, não está dando segurança à população, que é a usuária, e que paga mais de R$30 de pedágio para poder passar por Rio Preto, passar por Mirassol. Veja que os acidentes com morte, em 2017, 5, em 2018, 7. Então, tudo que foi feito naquela região, nós vemos que não está solucionando o problema.
E realmente, como o deputado Orlando Bolsoni falou, nós estamos há 10 anos trabalhando em prol de uma população que não está sendo ouvida ou estão fazendo pouco caso dela. Uma população que paga os seus impostos, uma população que deveria ter ali realmente a terceira faixa já construída, porque lá em Presidente Prudente já foi duplicada a rodovia, já foi colocado um muro de contenção no meio, os acidentes diminuíram muito, e Rio Preto, a região noroeste, esses 19 quilômetros de Rio Preto até Mirassol, continua sendo um trecho aí com um número de insegurança muito grande. Então, senhor governador João Dória, senhor vice-governador Rodrigo Garcia, são 10 anos, nós já fizemos manifestação, nós já fizemos abaixo-assinado, nós já chamamos a população para muitas ações. O que nós queremos agora, se é que o pedágio vai ganhar um acréscimo ou não, ou se é dinheiro oriundo do recurso aí dos cofres do governo, que muitos deles são arrecadados lá da cidade de Rio Preto e das cidades ao seu redor, nós precisamos ver essa obra começar. Nós precisamos ver os tratores ir lá, nós precisamos ver os engenheiros estarem lá. Não adianta colocar placas, diminui a velocidade, não adianta apenas colocar sinalizadores. Nós precisamos tirar o sofrimento da população, nós temos que diminuir realmente o problema. O problema tem que acabar. Então, senhor governador, senhor vice-governador, olha, a região noroeste, principalmente os moradores de Rio Preto, de Mirassol e de Cedral, conto com o apoio do senhor. Sei que é novo mandato, mas precisamos correr contra o tempo. Outro assunto também é que nós estamos tendo muita dificuldade em falar com secretários. Só para terminar, senhor presidente, a semana passada eu estava com um empresário internacional que vai investir 2 bilhões de dólares no estado de São Paulo, em 19 municípios do estado. Só que ele precisa do apoio do governo do estado de São Paulo. Na vinda do governador a essa casa, o governo nos atendeu realmente de pronto. Só que nós fomos à Casa Civil, o secretário ele nem cumprimentar, a gente cumprimentou. Já saiu revoltado, dizendo que nós estávamos atrapalhando o trabalho dele. Senhor secretário, deixa eu mandar só um recadinho para o senhor. Depois do dia 15, o primeiro requerimento que esse deputado estará fazendo é para trazer Vossa Excelência, que cuida dos assuntos exteriores, aqui a essa casa para a gente conhecer quais serão os projetos que nós vamos poder contar com a pasta de Vossa Excelência, já que eu estava com um empresário internacional sentado à sua porta e eu apenas queria cumprimentá-lo para conhecê-lo, mas infelizmente o senhor não quis me conhecer. Nós vamos nos conhecer aqui na Comissão de Atividades Econômicas muito em breve. Será um grande prazer para que o senhor traga a essa casa os próximos passos que o Estado de São Paulo estará dando para buscar recursos, para gerar renda e emprego para esses mais de 4 milhões de desempregados que estão aqui no nosso Estado e que, infelizmente, por falta de políticas públicas, nós estamos perdendo empresas que estão saindo com todo o seu efetivo para fora do nosso Estado. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, pela ordem, deputado senhor presidente. Sebastião Santos. Pela ordem, deputada Marcialinha. Para eu me manifestar pela liderança da minoria, pelo artigo 82. É regimental, com a palavra a deputada Marcialinha. Na tribuna agora, a deputada Márcia Lia, do PT. Muito boa tarde a todos, a todas, aos deputados que nos dão o prazer da presença, aos servidores. 2 assuntos extremamente importantes e urgentes. Um deles é a gravidade dos dados que foram publicados no dia de hoje, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
são estarrecedores esses dados. Nós temos 27,4% das mulheres brasileiras no ano passado, 27,4%. Portanto, quase 30% das nossas mulheres brasileiras sofreram violência no ano passado. É estarrecedor. Esse número é absurdo. E nós precisamos dialogar aqui no Estado de São Paulo sobre essa gravidade. Ainda bem que nós conseguimos aprovar aqui nesta casa uma comissão permanente que vai discutir a questão das nossas mulheres. E esse dado vai ser um dos primeiros assuntos que nós vamos estar tratando na nossa comissão permanente de mulheres que a gente aprovou nessa casa. Quero também aproveitar o meu tempo para falar um pouco de um trabalho que foi publicado pelos fiscais do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eles estão chamando a reforma da Previdência Social de draconiana. Dizem que é um absurdo essa proposta que foi introduzida no Congresso Nacional na última quarta-feira, que é a PEC 6 de 2019. Por que eles dizem que essa proposta de emenda constitucional é draconiana? Porque as leis de Dracon, na Grécia Antiga, elas foram escritas com sangue. Com sangue. Elas não foram escritas com tinta, com caneta, com pena. Elas foram escritas com sangue. E é isso que significa a reforma da Previdência Social para todos nós. As mulheres serão as maiores prejudicadas nessa proposta eu digo que não é reforma da Previdência, é a destruição da Previdência. Porque quando a gente propõe uma reforma num espaço, deputado Bittencourt, a gente tem um espaço que não está tão adequado, tão bonito, e a gente propõe melhorar esse espaço. Mas não é o que acontece na reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela vai aumentar em 10 anos, o tempo para que as professoras, por exemplo, se aposentem. As professoras vão ter que trabalhar 10 anos a mais para que elas possam se aposentar. E quando elas alcançarem o tempo para a aposentadoria, elas não se aposentarão com 100% do valor da contribuição. Elas vão se aposentar com 80%. Para que um trabalhador no Brasil consiga a aposentadoria integral, ele terá que trabalhar por 40 anos. Quem é que consegue garantir, num país de tanta injustiça social, num país de tanta desigualdade, num país onde hoje nós temos 27 milhões de pessoas desempregadas, sendo que algumas dessas vivem de pequenas informalidades. Então, a situação ela é muito grave, nós não podemos aceitar essa reforma, essa destruição da Previdência Social. Nós vamos enfrentar esse debate, estamos organizando palestras, debates, estamos organizando discussões pelo interior do Estado de São Paulo, para que a gente possa dizer para as pessoas a gravidade que é essa reforma. Uma outra coisa que seria muito importante a gente conversar é a respeito da falácia, da mentira, do engano que estão tentando incutir no povo brasileiro, de que a Previdência Social é deficitária. Ela não é deficitária. E o Sindicato da Receita, o Sindifisco, fez um estudo, porque são eles que detêm as informações das receitas advindas dos contribuintes no Estado no Brasil, na Federação. E eles fizeram esse estudo. Na verdade, por exemplo, no ano de 2015, o governo federal arrecadou para a Seguridade Social 700 bilhões e gastou 688 bilhões. O problema é que tem uma tal de DRU, que é uma desvinculação das receitas da União, onde eles tiram
30% desses recursos da Seguridade Social e utilizam em outros trabalhos, em outros projetos, em outras secretarias, e não destinam para a Seguridade Social, que engloba aí saúde, educação, assistência social e a Previdência Social. Outra questão muito grave que o Sindifisco coloca é a questão de que vai criar para os jovens uma situação terrível, porque vai incentivar a contratação de pessoas idosas, porque com essa proposta da Previdência, se você contratar um idoso, você vai ter quase 12% a menos de imposto para pagar. Então, os jovens serão deslocados do mercado de trabalho. Hoje, nós já temos 30% de jovens desempregados no Brasil, que não têm perspectiva nenhuma de contratação e de emprego. Se você tem a possibilidade de contratar uma pessoa que te custa 12% a menos por essa proposta, com certeza você vai pensar duas vezes antes de contratar um jovem. Tem outras tantas modificações nessa lei, nessa proposta, que a gente vai, ao longo aí do dia e nos próximos dias, conversando um pouquinho mais sobre elas, porque nós vamos nos deter atentamente nesta casa, para que as pessoas que ouvem, que assistem à TV Alesp, possam ter conhecimento da gravidade, da seriedade e do absurdo que é essa reforma da Previdência. Obrigada. Agradeço à deputada Márcia Lia. Iniciando o grande expediente, com a palavra ao deputado Gerson Bittencourt, por permuta. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os colaboradores que nos auxiliam aqui nessa casa, as pessoas que nos assistem pela TV Alesp. Meu muito boa tarde. Eu, senhor presidente, ia falar hoje, tinha mais ou menos me preparado para falar sobre as enchentes que têm atingido de forma muito constante nesses últimos 10 anos a Zona Leste de São Paulo, especialmente Vila Itaim, Jardim Helena, Vila Aimoré, Vila Seabra e tantos outros bairros da região. Mas eu, em função da medida anunciada pelo prefeito Bruno Covas, aqui na cidade de São Paulo, sobre... Me dá uma parte, por gentileza? Claro. Após o término da fala do Gerson Bittencourt, eu gostaria de pedir a suspensão da sessão até às 16h30. Muito obrigada. Ok, é regimental, havendo acordo de lideranças, procederemos dessa forma. Posso seguir? Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, senhor presidente, ia falar sobre as enchentes que têm atingido essa região nos últimos 10 anos, desde 2009, todos os anos, a partir de novembro, dezembro até março, essa população tem sido prejudicada com suas casas alagadas, suas ruas, o seu comércio, assim por diante. Mas, como eu vinha dizendo aqui, em função da medida anunciada pelo prefeito Bruno Covas em relação ao bilhete único, ao transporte público, à mobilidade urbana, eu resolvi hoje falar sobre o transportes e vou trazer aqui na semana que vem, senhor presidente, senhores deputados, um vídeo mostrando as causas dessas enchentes e, sobretudo, a ação criminosa da mineradora que fez a extração de areia naquela região e a omissão do governo do Estado nesses últimos 30 anos, que deixou um crime ambiental ser praticado, fazendo o desvio do leito do rio Tietê, senhor presidente, na cidade de São Paulo, na Zona Leste, e o governo estadual, através dos seus órgãos competentes, sequer fez alguma fiscalização para punir os responsáveis por esse crime ambiental. Mas quero dizer aqui, senhor presidente, que a medida adotada pelo prefeito Bruno Covas em relação ao bilhete único é uma medida que prejudica, sobretudo, os mais pobres. Posso dizer com tranquilidade, por ter sido presidente da São Paulo Transportes, por ter sido secretário de transportes nessa cidade, quando implantamos o bilhete único em 2004, e depois ter sido secretário de transportes da cidade de Campinas, quando em 2006 também implantamos o bilhete único.
E quando implantamos o bilhete único em 2004 e 2006, posso garantir a cada um de vocês que foi a maior marca desse século e, sobretudo, desse milênio na mobilidade urbana, a implantação do bilhete único e depois, em 2012, a criação, a promulgação da Lei Federal da Mobilidade Urbana, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma. Não tenho nenhuma dúvida de dizer que esses são os dois grandes marcos do transporte público e da mobilidade urbana nesse milênio. E quando, senhor presidente, nós elaboramos a ideia do bilhete único, nós partimos de um pressuposto. Partimos de um pressuposto que tinha um tripé que alicerçava o bilhete único. Um tripé, de um lado, que dizia que a tarifa deveria ser única para aqueles que moram mais perto e para aqueles que moram mais longe. Um tripé que dizia que a tarifa devia ser temporal, que as pessoas não deveriam pagar pelas suas viagens, mas pagar pelo tempo de utilização do transporte público, assim como acontece na maioria dos países desse mundo que investem e priorizam o transporte público. Mas também, senhor presidente, a outra parte do tripé, que as pessoas poderiam utilizar o transporte público sem qualquer tipo de restrição, que poderiam sair da sua casa, deixar o seu filho na creche, sua filha na creche e voltar sem pagar uma tarifa. E o que isso trouxe de impacto direto na vida das pessoas? Em primeiro lugar, as pessoas que utilizam e utilizavam o transporte público com o bilhete único, aqui nessa cidade da capital, em Campinas, Guarulhos e todas as outras cidades que foram implantadas o bilhete nesse mesmo conceito, trouxe uma economia no bolso do trabalhador, trouxe uma economia no bolso do empregador. Mas trouxe também, além da economia financeira, trouxe também uma economia de tempo. Por quê? Porque as pessoas podiam utilizar o transporte coletivo sem qualquer restrição, subir num ponto, num terminal, descer no outro e pegar uma nova condução sem ter que pagar uma nova tarifa. Também, com a implantação do bilhete único, é bom lembrar que até então grande parte dos recursos pagos nas tarifas eram feitos em dinheiro. Com o bilhete único, foi reduzido em mais de 70% os roubos no transporte coletivo. Mas, sobretudo, senhor presidente, senhores deputados, quero dizer que um dos grandes impactos, e isso pode ser pesquisado pelos jornais daquele período, tanto na cidade de São Paulo quanto na cidade de Campinas, fez com que a população que mora mais longe, que mora na periferia, que precisa se deslocar no transporte público todos os dias, tivesse uma condição igual para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Esses foram impactos substanciais acumulados com o bilhete único e incorporados pela população. E o que a gente tem visto nesses últimos 3 anos, lá em Campinas, com o prefeito Jonas, que está passando por uma comissão processante porque tem envolvimento em corrupção com o sistema de saúde. E aqui em São Paulo começou quando o governador Dória era prefeito e agora com o seu sucessor Bruno Covas. E o que fez o Bruno Covas de forma criminosa com essa população que mora mais longe? Acabou ou diminuiu o número de integrações que o usuário pode fazer sem pagar uma nova tarifa. E aí poderiam me dizer aqui, mas foi restringido, o prefeito fez a restrição somente para aqueles usuários que usam o Vale Transporte. E eu diria, é verdade, mas o prefeito não se tocou, foi mal assessorado ou foi ciente dessa maldade que cometeu. E sabe por quê, presidente? Porque aquele trabalhador que mora mais longe, que recebe o Vale Transporte, é verdade que é pago pelo empregador, mas quando ele estiver desempregado, senhor presidente, quando ele for fazer uma ficha por uma vaga no mercado de trabalho, podem ter certeza absoluta que vai voltar lá como um dos itens da ficha
quantos ônibus você pega e quanto você gasta com o transporte público. E vai fazer, mais uma vez, como era antes do bilhete único, que a população mais distante seja relegada a um segundo plano na disputa do mercado de trabalho. Porque é notório, senhor presidente, é notório, senhores deputados, que quando o empregador vai fazer a contratação dos seus funcionários, um dos itens fundamentais que ele leva em consideração qual é o custo desse funcionário. E o transporte público, porque é caro, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo, e nós precisamos trabalhar para diminuir o custo do transporte público, fazer com que a população cada vez gaste menos com o transporte, e que, oxalá, se a gente possa chegar daqui a uns anos com um transporte público gratuito para todas as pessoas, como um sentimento que é importante pensar a sustentabilidade das cidades, que é importante pensar a mobilidade das pessoas, que é fundamental garantir um direito constitucional, que é o direito de ir e vir, que é o direito do transporte público. Por isso a gente fala aqui para o prefeito Bruno Covas e aquelas pessoas que são responsáveis pelo transporte público: olhem o que vocês estão fazendo com a periferia. Não é só aumentando o custo do vale transporte para o empregador, mas é colocando aquela população que mora mais na periferia de forma alijada do mercado de trabalho. E isso nós não podemos admitir. Não podemos admitir que avanços fundamentais que tivemos na mobilidade urbana, não só, senhor presidente, nos governos municipais do PT, mas também nos governos de outros partidos que avançaram de forma substancial na mobilidade, tendo como instrumento estruturante dessa política o transporte público, coletivo, gratuito para todas as pessoas. Por isso, a gente vem aqui para conversar com vocês, mas para clamar que nesses próximos 90 dias, que entra em validade o decreto do prefeito Bruno Covas, que ele possa repensar, mas que a população também possa fazer a sua pressão nos deputados, nos vereadores, no executivo municipal, para que essa medida seja revogada e que a população consiga manter um direito adquirido nesses últimos 15 anos de existência do bilhete único aqui na capital e em todas as outras cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Por isso a gente vem aqui pedir: prefeito, pense na sua iniciativa, pense nos danos que você está trazendo para aquelas pessoas mais pobres e que moram nas regiões mais periféricas dessa cidade. É isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao deputado Gerson Bittencourt. Com a palavra o deputado Raul Marcelo, por permuta. Senhor presidente, senhores deputados, subo à tribuna, senhor presidente, para dar conta de dois temas que estão me preocupando bastante. O primeiro tema é um tema internacional que, apesar de ser internacional, é daqui da nossa vizinhança, da nossa grande pátria, a pátria estendida, a nossa pátria latino-americana, os povos amazônicos. Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, são países todos como o Brasil, países amazônicos, países que deveriam ser irmãos, que deveriam dar as mãos, que deveriam ter uma estratégia em comum de administração desse grande bioma que sustenta o mundo e que poderia nos sustentar também do ponto de vista de recursos estratégicos para o desenvolvimento do nosso país e dos demais países vizinhos. O Brasil, há mais de um século, não tem problema de guerra com nenhum vizinho. A última guerra que nós entramos de forma equivocada foi a Guerra do Paraguai, que deixou uma mágoa muito grande. Bom lembrar aqui que a população masculina do Paraguai foi quase reduzida a zero por conta dessa intervenção que o Brasil foi levado a fazer pela Inglaterra na época. Destruímos praticamente a sociedade paraguaia. Até hoje o Paraguai ainda não conseguiu superar, não é, a dor e
todo o atraso que gera uma intervenção militar como a que foi feita pelo Brasil ali. Depois disso, nós tentamos, para estabelecer os laços, construir a usina de Itaipu, que, aliás, agora em 2022, vai ser renovado o acordo, não é? E nós vamos ter que repactuar com o Paraguai novamente a utilização da energia gerada por Itaipu, que é ainda, apesar da usina hidrelétrica da China, é a grande usina hidrelétrica do mundo, a maior do mundo, a maior geradora de energia do mundo, energia limpa. Pois bem, senhor presidente, nós estamos nesse ínterim, de forma rápida, inclusive, um governo que começou, o governo Jair Bolsonaro, que não completou ainda 100 dias, está levando o Brasil a uma guerra com os nossos irmãos venezuelanos. Um país que nós sabemos sofre da doença holandesa. Que doença é essa? É a doença gerada por conta da exportação farta de um único produto. Um produto que é cobiçado pelo mundo inteiro, muito valioso, que é o petróleo. Então, a moeda venezuelana, ela sempre está sobrevalorizada. E, por não ter, na minha avaliação, é um erro grande do governo do Chaves e também do governo Maduro, não ter conseguido montar uma estratégia de industrialização do seu país para poder substituir a importação de produtos eletroeletrônicos e produtos também manufaturados, e por não ter também investido forte na agricultura familiar, a Venezuela depende, para o funcionamento da sua economia e sustentar o seu povo, de importar quase tudo. Isso beneficiou muito o Brasil. Até recentemente, nós tínhamos um saldo na balança comercial com a Venezuela de 5 bilhões de dólares. Produtos manufaturados que o Brasil, sobretudo o estado de São Paulo, exportava para a Venezuela, mas, acima de tudo, produtos de agricultura que o Brasil exportava para alimentar o povo da Venezuela. E mesmo com toda essa dificuldade, a Venezuela conseguiu melhorar a sua educação, está melhor posicionada nos rankings do IDH do que, inclusive, o Brasil, em muitos pontos, e conseguiu, em que pese todas as dificuldades, distribuir um pouco as riquezas advindas da extração do petróleo do seu subsolo. O problema é que, com a descoberta de Orinoco, a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela passou de ser um grande país detentor de petróleo, passou a ser o primeiro do mundo, e também as suas jazidas de ouro. Nós poderíamos ter uma estratégia de desenvolvimento, inclusive se aproveitando dessa grande importação que a Venezuela tem, e o Brasil, sobretudo o estado de São Paulo, poderia se beneficiar bastante disso, se tivesse uma estratégia de aprofundamento dos laços de amizade, do aprofundamento da solidariedade, do aprofundamento institucional. Está aí o parlamento sul-americano que não saiu, infelizmente, não avançou, diferente da comunidade europeia, que hoje tem o seu parlamento, tem a sua unidade, a sua solidariedade. Aqui na América, sobretudo a América Latina e a América do Sul, nós não conseguimos avançar nesse sentido. E agora estamos sendo levados a confrontar e a desrespeitar a soberania de um país irmão. Está lá, o Brasil tem hoje um chanceler cujo pai ajudou os nazistas no Brasil, Wagner, que veio fugido da Alemanha nazista, com mais de 250 mil mortes de judeus nas costas, se escondeu aqui no interior de São Paulo. A Alemanha pediu a sua extradição e o pai do atual chanceler, o Araújo, era procurador-geral da República e impediu o envio de um assassino de judeus para ser julgado na Alemanha. E esse homem ficou, até o fim da sua vida, escondido aqui no interior de São Paulo. Esse hoje chanceler está levando o Brasil a um processo de desrespeito profundo com a Venezuela, um país que nós, aqui no estado de São Paulo, temos interesse comercial, interesse cultural. Ele fez um teatro na fronteira do Brasil com a Venezuela, recentemente, para ver se a partir desse conflito geraria ali o pedido de uma intervenção. E agora está levando o governo brasileiro a ser uma espécie de serviçal dos interesses dos Estados Unidos. Todos sabem que o Trump não goza de prestígio no seu território, não goza de prestígio. É um governo que tem, inclusive, feito com que os Estados Unidos passassem vergonha na arena internacional. Ele busca algum balão de ensaio para poder recuperar o seu prestígio interno, como Bush pai já fez na guerra do Iraque. Aquilo ali custou-lhe, deu-lhe uma reeleição de presente, e ele força países vassalos, e o Brasil, infelizmente, hoje está nessa linha, a fazerem uma conspiração e um processo de intervenção, um processo belicoso contra os nossos irmãos venezuelanos. Essa é uma preocupação grande,
Porque se o Brasil entrar numa guerra aqui na Venezuela, daqui a pouco começam a chegar os caixões com os soldados brasileiros. Porque a Venezuela, quando descobriu o seu petróleo, fez o quê? Fortaleceu seu exército. Comprou armas da Rússia, comprou armas da China, fechou um conceito de pátria bem amarrado. O exército venezuelano não titubeia, sabe que a pátria é o seu povo e os seus recursos naturais e o seu território, e vai reivindicar sua soberania de pé, de pé. Todo o embargo que os Estados Unidos está fazendo e toda a pressão, e as forças armadas na Venezuela continuam acreditando e respeitando o seu chefe civil, que foi eleito pelo povo, no caso Maduro. Ah, mas eu não gosto do Maduro, eu não quero ele. Então vai lá para a Venezuela e participa do processo eleitoral. Aliás, está cheio de brasileiros morando na Venezuela. Vai lá, vira um cidadão venezuelano, se filia no partido de oposição e tenta fazer lá com que a oposição ganhe as eleições de forma limpa, transparente e democrática. Na Venezuela tem eleição, aliás, é um dos países que mais tem tido eleição nos últimos anos aqui na América Latina. E o partido do Maduro, que é caudatário do partido do Chávez, tem ganho as eleições. Essa é a questão concreta. O povo venezuelano quer uma opção política soberana. Aliás, é dispositivo constitucional no nosso país o respeito à soberania dos povos. O Brasil não pode intervir em questões alheias. Ah, mas tem gente na Venezuela passando fome. Precisamos ajudar. Governador Dória, não tem vergonha na cara, governador. Mandar vacina para ajudar a Venezuela. O hospital da minha cidade não tem gases. O Hospital Regional de Sorocaba não tem gases. Faltam 1.000 funcionários, governador, para agradar o governo norte-americano ou o governo Bolsonaro, dos quais você é um sabujo, quer mandar vacina para lá, para ajudar a Venezuela. E o povo de São Paulo? O Brasil tem 50 milhões de miseráveis. Quem precisa de ajuda humanitária somos nós. Na minha cidade, senhor presidente, não tem um semáforo que não tenha um adolescente, jovem ou idoso, com uma cartolina na mão: estou passando fome, preciso de dinheiro. Está cheio de gente no Brasil passando fome. 50 milhões de pobres. Quem precisa de ajuda humanitária é o Brasil. Ou o hospital da minha cidade, que eles mandaram embora ao longo dos anos, foram mandando embora, não contrataram, faltam 1.000 funcionários. A imprensa noticia toda semana, nem gases tem para fazer um mísero curativo. E aí o governador, para se posar como mais realista do que o rei, quer mandar vacina para ajudar a Venezuela. Eu vi essa manchete no jornal, causou até asco. Ah, mas os Estados Unidos estão preocupados com o povo venezuelano que está passando necessidade, e o povo do Haiti, que está há décadas morrendo de fome. E no Congo, no Sudão, os Estados Unidos estão preocupados com a Venezuela? Claro que estão. Com o quê? Com o petróleo da Venezuela. E a segunda maior reserva de ouro. E só não vão entrar lá porque sabem que se entrar, não vão conseguir vencer, como perderam no Vietnã. Se entrar na Venezuela, vão morrer. Essa é a questão. Por quê? Porque a Venezuela tem um exército soberano, altivo, e que está bem preparado, treinado e armado. E nós devemos nos preocupar, porque o Brasil tem a Amazônia, também tem petróleo, tem recursos naturais, tem o aquífero Guarani aqui, no estado de São Paulo, tem a bacia do Amazonas, Rio Negro e Solimões, tem reserva de nióbio, níquel, ouro, tudo. Nós devíamos também ter um conceito de pátria e de soberania bem amarrado entre nós, para não deixarmos com que as empresas multinacionais e governos estrangeiros levem os recursos naturais, enquanto o nosso povo, 50 milhões, passam fome. Para concluir, senhor presidente, a segunda grande preocupação é a reforma da Previdência. No Brasil, o maior número de mendigos não são idosos. Por quê? Porque nós temos a Previdência. O cidadão completa seus 60 anos e ele tem direito, se tiver numa situação de miséria, de solicitar um BPC, que é o valor de um salário mínimo. Quando a gente vai para a Argentina, para o Chile, sobretudo, mas também no Paraguai, no Peru, quem são os mendigos? São os idosos. Aqui no Brasil, não. O idoso é arrimo de família. Está cheio de jovem aí que vai morar com o avô ou com a avó, porque o avô e a avó, ainda mais no momento de crise, ele tem aquele salário mínimo, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas numa situação de crise, consegue segurar, sobretudo, a parte alimentar da família. E agora o governo do seu Jair Bolsonaro propôs o quê? Tirar da vinculação com o salário mínimo e passar para R$400. Meu Deus do céu, R$400 não dá nem para fazer uma compra básica numa farmácia.
para quem que ao final da vida já está com dores e com todos os tipos de doenças possíveis. Essa é uma preocupação, o Congresso tem uma missão. E todas as casas parlamentares do Brasil. Fazer força para evitar um problema, uma guerra entre irmãos vizinhos, Brasil e Venezuela. E a segunda é impedir que a destruição da Previdência e assistência social no Brasil aconteça. 2 problemas. O primeiro é acabar com a vinculação do salário mínimo para os nossos idosos. E o segundo é que eles querem entregar para os bancos o dinheiro da Previdência. Não vai ser mais regime de partição, vai ser capitalização. Cada um guarda o seu, se o banco conseguir ter êxito, a pessoa recebe alguma coisa quando chegar no final da vida. Aqui no Chile nós sabemos no que deu isso aí. Os idosos hoje não têm aposentadoria. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do deputado Raul Marcelo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Pedir a suspensão até às 17 horas. É regimental o pedido. Havendo acordo de lideranças, a sessão fica suspensa até às 17 horas. Está suspensa a presente sessão. Presidida nesse momento pelo deputado Bruno Caetano, esta sessão ordinária está suspensa até às 17 horas. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.